Opa, seus CACDistas, como é que vocês estão? Depois de um longo período de hibernação no nosso grupo aqui de estudos, vamos dar sequência à longa caminhada rumo ao CACD, pois cada um desses vídeos vai nos deixando mais próximo, de nossos objetivos. Então vamos agora de história do Brasil. Já falamos muito de direito interno, agora vamos tratar da história do Brasil, a configuração territorial das Américas. Mas antes, sem mais nada, roda a vinheta. Bom, como já dito, tratamos nos últimos vídeos sobre o direito interno. Falta-nos tratar ainda sobre o direito internacional, a economia, microeconomia, macroeconomia, história mundial, política internacional, geografia, história do Brasil. Falta iniciarmos alguns destes grupos de conhecimentos e aqui estamos para fazer o pontapé da história do Brasil. Na ementa do CACD está lá a configuração territorial da América Portuguesa. Por isso que iremos tratar deste assunto neste áudio resumo. E aqui está o nosso mapa mental para nos guiar neste conhecimento necessário para o CACD. Então é somente o básico. É claro que seria necessário complementação com leituras importantes, como a do Boris Fausto ou de outros autores importantes na historiografia do Brasil. Mas vamos lá. A configuração territorial da América Portuguesa. Vamos tratar deste ponto aqui que nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui o mapa mental, que não estava selecionada a caneta, ativar a caneta. Vamos trabalhar novamente então. Vamos lá ao ponto primordial aqui de nosso mapa mental, a configuração territorial da América Portuguesa. Mas antes de falarmos das capitanias hereditárias, vamos tratar do porquê fomos uma colônia de Portugal e não da Inglaterra, da França, da Espanha e de qualquer outro país, Vamos tratar o porquê. Obviamente, sem cair em chavões, sem cair naquele papo furado que se tivéssemos sido colônia da França, da Inglaterra, estaríamos muito melhor. Nada disso. Quando se fala de história, nós temos que datar os fatos e considerar como que a Europa estava naquele exato momento, qual era o melhor país da Europa. E aí que vamos falar de Portugal, como o melhor país que se tinha naquele momento. O melhor da Europa era Portugal, naquele exato momento, final do século XII, início do século XIII. A Europa, nesta época, final do século XII, início do século XIII, estava saindo da Idade Média, daquele sistema de divisão profunda da sociedade. Tinha a nobreza, o clero, os servos, havia uma divisão profunda, não havia centralização política, apesar de que alguns nobres com seus feudos conseguiam mobilizar-se com os outros, mas era uma aliança de vários feudos que invadiam uma cultura contrária e se defendiam da aliança de vários feudos. Por isso que nós poderíamos até falar da Guerra dos 100 Anos. Não havia ainda uma França unificada e nem uma Inglaterra unificada na Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Não havia. Mas já havia um Portugal unificado desde 1143. Apesar que essa data, 1143, não é uma data
de grande consenso entre a historiografia portuguesa. Né, há datas de 1189, há datas anteriores, né, mas a data que está lá no Ministério das Relações Exteriores de Portugal é 1143, na página oficial daquele órgão. 1143, onde houve a assinatura do Tratado de Independência de Portugal. Então, o cenário da Europa, nós tínhamos a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, travando a região dos Flandes. A região do Flandes, ali próximo da Bélgica, era a região rica em comércio, vital para o crescimento do comércio da Europa. E depois, posteriormente, também para o de Portugal. E essa região estava travada por causa desta guerra. Nós tínhamos franceses e ingleses. Os ingleses que investiam contra os franceses, né? Havia um vácuo de poder dos feudos ao norte da França. Este vácuo de poder começou a ser ocupado por dirigentes feudais, senhores feudais da Inglaterra, com o seu excesso de força militar que era enviado para essa região, a região dos Flandres, ali próximo do que hoje atualmente é a Bélgica. E aí essa região passou a ser controlada pela Inglaterra e começa então a ter seus reflexos em todo o resto da Europa. Na Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, né, o processo de reconquista já estava quase que completo. Porque antes do ano 1000, né, toda aquela península, com exceção do pequeno pedaço ao norte, era de ocupação islâmica, do Império Islâmico. Toda aquela península, a população, todos eles eram islâmicos, acreditando no profeta Muhammad, todos eles ali, e nobres franceses começaram a invadir. E invadiram Dom Henrique, invadiu Portugal. Em 1143 nós temos a independência e em Portugal começa ali um país unificado, um país estável, pois não havia mais guerras nesse país. E começa ali, com a sua posição geográfica, a fazer comércio, a investir em comércio. Surge então uma burguesia mercantil. Só que essa burguesia mercantil, ela começa a enriquecer rapidamente, fazendo comércio ao norte da Europa, na região dos Flandres, e no Mediterrâneo. Começa a fazer muito comércio, enriquecer. Eles enriquecem. E isso faz com que a população que está no campo em Portugal comece também a migrar para a cidade para fazer essas atividades, porque essa era a atividade que estava enriquecendo. Muitos deles deixavam o campo. Esse processo que é comum na industrialização, ainda não havia indústria no mundo, começa a acontecer em Portugal, antes de acontecer em qualquer outro país da Europa. Só que o problema era o seguinte: não havia indústria, não havia, a agroindústria não existia, né? E a produção rural começou a cair. Fome começou a acontecer nas cidades. Desabastecimento começou a acontecer na cidade. E o comércio, advindo dessa burguesia mercantil, né, todo o soldo que essa burguesia conseguia com a compra e venda que se fazia na Europa, no Mediterrâneo, com o resto da Europa, começava a ser gasto com a importação de produtos alimentícios. Por quê? Porque a população de Portugal estava em êxito. Estava em êxito a população de Portugal. E aí foi necessário então tomar medidas. O rei Dom Fernando I, ele toma a primeira medida, que é a Lei de Sesmaria. A Lei de Sesmaria dizia que, uma vez abandonadas as terras, elas seriam do Estado, seriam recolonizadas. Qualquer dono de terra que deixasse a sua terra perdia a propriedade. Claro, algo que nós podemos até considerar banal para os dias de hoje, mas era necessário fazer isso aí, porque senão Portugal se esvaziava no meio rural, perderia toda a produção e todo o acúmulo de capital ia embora com a importação de alimentos. O rei Dom Fernando
fez isso e estabilizou essa sangria que estava acontecendo no campo. E a guerra dos 100 anos, lá entre franceses e ingleses, estava comendo solto lá, ao mesmo tempo que acontecia isso em Portugal. O problema é o seguinte: o sistema monárquico, ele exigia que Fernando I tivesse um herdeiro masculino. Não teve um herdeiro masculino. Só nasciam mulheres. E a sociedade daquela época, extremamente machista, não permitia com que mulheres pudessem governar. Não teve, então, Dom Fernando I, não teve descendente masculino que pudesse herdar o trono de Portugal. O trono de Portugal não teve. E aí então começou uma guerra civil sob essa dúvida de quem assumiria. Dona Leonor Teles, que era a viúva de Dom Fernando, reivindicou o seu poder junto com a nobreza do campo, reivindicou o seu poder da coroa portuguesa. E o irmão de Dom Fernando, ele reivindicou. Só que o problema é que esse irmão era bastardo. Ele era filho de Dom Pedro I de Portugal. Não é o Pedrão, nosso Dom Pedro I. Ele reivindicou Dom João, ele reivindicou o trono, porque ele era o descendente masculino da família real, mesmo sendo bastardo, que podia assumir esse trono. Só que ele não era de linhagem, porque ele era filho bastardo. Então, forças militares se aglomeraram em volta, né? A sociedade portuguesa ficou dividida. A sociedade portuguesa estava realmente cindida. De um lado, metade da população queria as diretrizes da Dona Leonor Teles e a outra metade de Dom João. Deste ponto, então, nós temos aqui a nobreza portuguesa, aquela mesma que não podia sair do campo porque a lei de Sesmaria impedia ela, e ela não podia enriquecer, porque o que enriquecia em Portugal era o comércio de produtos, era a burguesia mercantil que estava em ascensão em Portugal. Ela estava em ascensão, burguesia mercantil, não havia indústrias. E a nobreza estava completamente subjugada aos interesses da burguesia que controlava o Estado, e ela estava querendo tomar conta do Estado novamente, né? O Estado português ele foi formado em 1143, e a partir dali, com essa burguesia mercantil ascendendo ao poder, influenciando os reis de Portugal, começou a tomar conta dos negócios do Estado. E a nobreza começou a sair das terras para tentar tornar-se burguês comercial, mas não conseguiu por causa da lei de Sesmaria. Então ela estava querendo agora dar o troco, ela queria tomar o poder junto com a Dona Leonor Teles, a nobreza de Portugal. Mas tínhamos uma proposta é o seguinte: a nobreza ela não era tão forte, ela não tinha mais a capacidade de mobilizar recursos tanto quanto a burguesia mercantil. Mas para isso então ela buscou uma aliança com a França e com o Reino de Castela. O Reino de Castela é o embrião já quase formado já, né, da Espanha. O Reino de Castela já estava unificando quase toda a Península Ibérica. Aí que é a grande diferença da Catalunha para Portugal. Catalunha, até hoje, apesar de ser uma outra língua, de ser uma outra cultura, até hoje é parte da Espanha, administrativamente. Apesar de ter vários momentos de querer se tornar independente, né, lá Barcelona, o catalão, tal, apesar de ter vários momentos, mas não consegue se tornar independente da Espanha. Claro, aí os espanhóis vão lá, reprimem, passa-se um tempo, novamente busca-se a independência da Catalunha, mas esse momento aqui, essa guerra civil que vai acontecer em Portugal,
é o que vai determinar se Portugal vai ser parte da Espanha, se vai se tornar um país independente. Então, nós temos a Dona Leonora de um lado e Dom João, o irmão bastardo de Dom Fernando, filho de Dom Pedro I. Ele é apoiado pela burguesia mercantil, a burguesia que estava acima do Estado, conseguia mobilizar recursos, e essa burguesia solicitou o apoio da Inglaterra. Olha aqui o conflito da Guerra dos 100 Anos, só que dentro de Portugal acontecendo. Esse conflito aqui, a França e a Inglaterra. A França apoiando Dona Leonora Teles com a sua proposta de passar Portugal a ser parte da Espanha, junto com os espanhóis, né? E Dom João, junto com os ingleses e junto com a burguesia mercantil, querendo fixar a independência de Portugal e transformar Portugal num país, continuar Portugal um país independente. Então, em 14 de agosto, a batalha decisiva vai acontecer entre essas duas forças, as forças de Dom João, não muito numerosas, com as forças da Espanha junto com a França. Uma cavalaria gigantesca ataca as forças de Dom João, e nessa batalha, chamada Batalha de Aljubarrota, em 1385, as forças de Dom João saem vitoriosas. Apesar da diferença gigantesca de efetivo, eu não lembro aqui exatamente, mas existe uma diferença gigantesca, mas a estratégia que Dom João aplicou às suas forças o transformou em vitorioso, e Dom João então torna-se o primeiro Dom João I em Portugal da Casa de Avis. Por isso que também se chama Revolução de Avis, né? Eles se tornam independentes. E claro, novamente volta a estabilidade no país depois dessa guerra civil, sendo que o lado da nobreza ela vai ser vencido. A nobreza não vai acabar porque precisa de alguém produzindo alimentos para que a burguesia possa sair aos mares buscando alimentos. E a partir dali, a expansão marítima portuguesa começa a acontecer de todos os pontos, né? Tanto é que, por exemplo, até coloquei aqui, a expansão marítima espanhola vai acontecer em 1469, né? Sendo que a portuguesa começa em 1415, alguns anos depois, né? 30 anos depois da Guerra Civil, da Batalha de Aljubarrota. 30 anos depois, Portugal começa a deslanchar como uma potência marítima. Tem autores que dizem que até é o início da globalização. Começa ali com a expansão marítima portuguesa, seguida de perto, não tão perto, porque vai acontecer muitos anos depois, em 1469, pela Espanha. Em 1487, Bartolomeu Dias chega ao sul da África em busca do comércio com a Índia, né? Lembrando que neste momento, o que era importante para a burguesia mercantil de Portugal era intensificar a sua prática de comércio, que era comprar por um preço X e vender na Europa por um preço de 2x e lucrar com isso. Lucrar. E aí o que precisava, o que eles mais buscavam era uma rota para as Índias. Eles sabiam que a Índia existia, ainda mais pelo caminho da seda, que era um caminho terrestre, passava pela China, chegava lá, e era a rota da seda. Ou então pelo mar Mediterrâneo, que também estava travado pelas guerras dos genoveses. Ou então, quer dizer, só tinha essas duas opções, né, para poder chegar na Índia, que era o local onde tinha incensos, onde tinha especiarias, alimentos, baunilha, seda, onde tinha a rota da seda, né, onde tinha tudo isso. Era necessário alcançar esse lugar. Só que como estava travado as rotas, né, a rota da seda, ela era muito, muito longe para Portugal, e pelo mar Mediterrâneo era difícil passar por causa
dos genoveses, né, com toda essa dificuldade, então os portugueses estavam tentando alcançar a Índia pelos mares. E aí eles vão conseguir pela África. Né? Aqui, como eu já disse, que os objetivos, né, importação de seda, baunilha, especiarias e diversas outras. E neste inteirinho aqui que foi feito este caminho do Bartolomeu Dias até o sul da África, aqui está a África, olha só aqui, né, mais ou menos nessa região aqui, Portugal está aqui, né, aqui está o Brasil, né, aqui está a costa brasileira. Neste espaço aqui por toda a África, os portugueses criaram as chamadas feitorias, alguns postos de comunicação que poderiam abastecer os navios portugueses nessa epopeia da busca da Índia. A Índia está mais ou menos aqui. Então eles sabiam que poderiam chegar à Índia, sendo que naquele momento não se conhecia o mapa mundial, não se tinha absolutamente certeza de nada sobre como que era o mundo. Então era uma aventura realmente, com todas as palavras. 1498, Vasco da Gama. O Vasco da Gama, homenageado pelo time de futebol do Rio de Janeiro, ele chega em Calicut, na Índia, estabelecendo agora então uma rota fixa comercial entre a Índia, Portugal e a Europa. É nesse momento que começa o grande esplendor de Portugal, como diz o hino, né, o esplendor de Portugal, o hino português. E Portugal ele detém por um bom tempo o monopólio deste comércio, né, de Portugal, comprando especiarias na Índia e voltando para Portugal, vendendo muito mais caro em toda a Europa. Ali começa então o grande esplendor de Portugal, e até por isso que se explica que as primeiras tentativas de colonização do Brasil não vão dar exatamente muito certo. Mas vamos continuar aqui o nosso caminho. Então chegamos ao estabelecimento do comércio de Portugal com a Índia, os indianos. E o navegador Pedro Álvares Cabral é enviado para as Índias. Mas no meio dessa sua navegação em direção às Índias, Pedro Álvares Cabral vai parar aqui no Brasil. No dia 22 de abril de 1500, ele vai aportar em Porto Seguro, no Brasil. Há teorias de que ele foi pego por um vento desapercebido e aí foi navegando sem nenhuma direção e parou no Brasil pelo acaso, né? Existe essa teoria também. Existe uma segunda teoria de que ele sabia que existia esses ventos, mas não sabia da existência das terras. Mas, de acordo com as teorias de que a Terra era redonda, Pedro Álvares Cabral, tendo fé nesta informação que não era comprovada ainda, tendo fé, e ele tinha fé que a Terra era redonda. Hoje, com todas as comprovações, há pessoas dizendo que a Terra é plana, né? Mas ele tinha fé nisso, ele sabia que se ele deixasse se levar por ventos que levava a frota de leste a oeste, ele poderia chegar nas Índias. Mas ele não considerava que existiam as porções de terra no meio do caminho entre a África e a Europa e a Ásia. Ele não considerava as Américas. E há também outras teorias de que os portugueses já conheciam, já sabiam da existência das terras a oeste da África e da Europa. Já existiam essas teorias, né? Elas dificilmente elas podem ser comprovadas, né? Porque documentos que existiam em Portugal foram destruídos com o grande terremoto que aconteceu lá em 1700 e alguma coisa lá. Fato é que diversos tratados entre a Espanha e Portugal
que tinham completado a sua unificação antes de todos os outros países europeus, antes da França. A França tinha guerras internas, problemas, corrupção, genocídios, tribos, problemas internos. A mesma coisa acontecia com o Reino Unido, né? A Inglaterra tinha problemas internos, atacava a Escócia era atacada pelo país de Gales, e tinha problemas gravíssimos lá, não havia, né? A Alemanha nem sequer existia como Alemanha, né? Existia vários estados alemães, a Itália também, toda fragmentada, tendo o estado mais forte era o estado do Vaticano, não era tão pequenininho quanto que era hoje. E era tudo isso pulverizado. Somente Portugal e a Espanha conseguiam ter estabilidade interna e conseguiam ter capacidade de exploração, a exploração fora das suas fronteiras. E aí começou a ter tratados para que não houvesse guerras entre esses dois países. Tratados de divisão das terras descobertas e as que viriam a ser descobertas. O primeiro tratado aqui é o de Alcáçovas Toledo, na cidade de Toledo, na Espanha. Tem até esse nome, já foi até colocado no Brasil, tem a cidade de Toledo aí no, se eu não me engano, é no Paraná. Tem em Minas Gerais também a cidade de Toledo. Em 1479, na cidade de Toledo, na Espanha, nós temos o primeiro tratado em que dividiu entre norte e sul, entre norte as terras para Portugal e sul para a Espanha. Mas esse tratado não durou muito tempo não. Em 1481, o Papa Sisto IV, ele determinou também uma revisão deste tratado. Aí em 1493, alguns anos depois, nova revisão chamada Bula Intercoeteira, que agora vai criar um marco específico entre as terras que seriam da Espanha e as terras que seriam de Portugal. Cabo Verde seria mais ou menos Cabo Verde. Se a gente vir aqui no nosso mapa, Cabo Verde vai estar aqui mais ou menos aqui, ó. Então, nessa divisão, tudo, 100 léguas de Cabo Verde, tudo a oeste seria da Espanha. E tudo a oeste seria de Portugal. Tudo a leste seria de Portugal. Então, se determinou naquele momento 100 léguas de Cabo Verde. Eles já sabiam, já estava sendo povoado o Cabo Verde, já tinha atividades econômicas, inclusive cana-de-açúcar já estava sendo plantada lá, conforme Boris Fausto nos coloca no livro da História do Brasil. Cana-de-açúcar já estava sendo plantado em Cabo Verde, com parte do sistema das capitanias hereditárias, alguns pedaços e algumas ilhas de Cabo Verde tinham sido passados a donatários. Esses donatários já estavam fazendo exploração econômica, plantando cana-de-açúcar em Cabo Verde. Só que essa divisão, D. João II, ele não ficou satisfeito. Não sabemos o motivo, provavelmente pode ser que tinha mais informações. Não ficou satisfeito e buscou uma revisão desse tratado na cidade de Tordesilhas, agora sem a presença do Papa, porque também se tinha a ideia de que entre Portugal e Espanha, sabendo que mais cedo ou mais tarde um desses países tornaria-se preponderantes, parecia que o Papa estava apostando mais na Espanha do que Portugal, talvez tendo um vislumbre de que Portugal seria engolido mais cedo ou mais tarde pela Espanha, como foi também. Foi em 1580 até 1640, na União Ibérica. Então nós temos o Tratado de Tordesilhas, revisão do tratado anterior, que passou de 100 léguas a Cabo Verde para 370 léguas. Aí pegava parte do Brasil. 370 léguas. E
Depois dessa revisão, em 1494, sabendo que 1492 Colombo já tinha chegado, né, sob ordens da coroa espanhola às Américas, mas não se sabia o tamanho das Américas, só sabia que tinha ilha, né? Chegou ali na ilha de São Domingos, só sabia que tinha uma ilha, não sabia o tamanho, né? Se continuasse, chegaria à Índia ou não, né? Mas esse tratado, em 1494, permitiu que boa parte do Brasil pudesse ser de propriedade de Portugal. E aí, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares chega ao Brasil e depois de um tempo segue para as Índias. 1500 a 1532, tem até uma árvore que eu coloquei aqui para falar do pau-brasil. Não é o pau-brasil essa árvore aqui, mas atividade econômica, tem foto aqui. Atividade econômica que se sucedeu de 1500 a 1532 foi a extração do pau-brasil, aonde tiravam os corantes, e comércios em gerais, escambo com os índios, né? Entre esses escambos, pele de animais para fazer roupas e todas as outras coisas que podia ser, que a natureza nos dá, podemos assim dizer. E então, isso aconteceu de 1500 a 1532. Por quê? Porque o comércio das Índias era a prioridade total, era o que estava rendendo, né? Conforme também Boris Fausto nos coloca, de longe o comércio com as Índias rendia barbaridades e o comércio com o Brasil era praticamente muito baixo. O que acontecia, né? O comércio com a Índia era muito rentável. A nobreza e a burguesia mercantil de Portugal lucrava de forma extraordinária com a Índia. Então tinha pouco interesse, quase nenhum interesse com o Brasil. Mas os franceses, alguns feudos, né, organizados franceses, uma parte da nobreza francesa, começou a questionar esses tratados entre Espanha e Portugal, e começou a falar: isso não tem validade nenhuma. Só que a Espanha, quer dizer, a Espanha e Portugal tinham capacidade de organizar esquadras gigantescas para poder tomar conta desses territórios, enquanto que a França, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, etc., não tinham centralização interna suficiente para organizar o Estado e fazer esquadras grandes para poder tomar esses territórios. Não tinha. Mas nobres franceses poderiam fazer esquadras menores, pequenas, né, com 3, 4 navios e caravelas, e poderem tomar algum território. Começaram a ameaçar tomar o território no Brasil. Começaram a entrar no Rio de Janeiro. Os franceses começaram a entrar ali em algumas partes do Nordeste brasileiro, e aí começou a dar um alerta aos portugueses: ou ocupava ou perderia essas terras. Então a coroa portuguesa corre atrás de um plano para poder fazer a ocupação do território e fixar ela como de Portugal. E aí eles vão pegar em Cabo Verde. Cadê Cabo Verde? Tá aqui, ó, Cabo Verde. Ficou esquecido aqui. Cabo Verde. Vão pegar as atividades que aconteciam em Cabo Verde e vão, né, a forma como estava administrada Cabo Verde, e vão transplantar para o Brasil parte desta forma. E aí que vai acontecer as capitanias hereditárias no Brasil. O primeiro esforço realmente para poder levar a colonização do Brasil vai vir de Martim Afonso em 1532, no dia 22 de janeiro, fundando, na verdade já existia o povoado já, né? Mas aí ele levou esse povoado à vila de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. São Vicente, ao lado da Praia Grande, ao lado de Santos, né? Entre Praia Grande e Santos,
uma cidade antiguíssima, é a mais antiga do Brasil, só que com uma forte exclusão social, mendigos, tráfico de drogas, problemas complexos, como diversas outras cidades brasileiras têm. Mas é a cidade mais antiga do Brasil. E ela vai representar a capital de uma dessas capitanias, se pudermos dizer capital da capitania, não tinha capital da capitania, mas ela vai ser o fundamento de uma dessas capitanias, a capitania de São Vicente, cortada pela capitania de São Tomé. São 15 capitanias que serão lançadas, né? A capitania do Maranhão, segunda capitania do Maranhão, capitania do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá, capitania de Pernambuco, coloquei aqui para vocês perceberem, capitania de Pernambuco e capitania de São Vicente, em uma cor diferente, porque são as únicas que prosperaram na atividade econômica do plantio de cana-de-açúcar. Todas as outras não prosperaram, né? Ou seja, de 15 capitanias que foram montadas aqui, somente 2 tiveram lucro econômico, somente 2 tiveram real efetividade no propósito de colonização, somente 2, a de Pernambuco e a de São Vicente, principalmente com a exploração da cana-de-açúcar. As outras não acharam ouro, não acharam metais preciosos, não acharam nada. Mas ante esses resultados, quando foi montado o sistema das capitanias hereditárias, que já existia parte dela lá em Cabo Verde, quando foi montado tinha então a carta de doação, que era a concessão daquelas terras à nobreza que estava desejosa de explorar novas terras e novas benfeitorias, mas as novas benfeitorias que eles consideravam era lá na Índia, mas eles receberam essa parte, né? Então não era a nobreza principal que estava recebendo as terras no Brasil, era uma nobreza subjugada, não era a elite portuguesa que estava colonizando parte dessas capitanias hereditárias. Era a elite que não recebeu partes na Índia, que não tinha concessão de fazer esse comércio nas Índias, que era o que era realmente rentável naquele momento. Então essa elite ela já não tinha esses recursos, mas recebeu essas terras, né? Então tinha o floral, por exemplo, também, que era um sistema tributário da coroa. Esse floral dizia o seguinte: já que essa nobreza estava recebendo essas terras, essas capitanias, se ela trabalhasse com qualquer atividade econômica, como a cana-de-açúcar, 10% dessa atividade econômica seria, dos lucros dessa atividade econômica, seria para a coroa portuguesa, 10%. Se fosse achado, quer dizer, 10% para o donatário, perdão, das atividades econômicas que se desenvolviam nesta capitania, 10% dos lucros dessas atividades era para o donatário, né? Só inverti aqui a ordem. 10% dos lucros era para o donatário, aquele que recebia essa capitania hereditária. Agora, se fosse achado pedras preciosas, ouro, prata, como anos e anos depois vai acontecer em Minas Gerais, se fosse achado, 20% iria para a coroa, 80% para o donatário. Era uma forma de que o donatário se interessasse em ir até a colônia, porque muitos deles, por causa da distância e porque estavam mais interessados em conseguir uma concessão de comércio com a Índia, não se interessavam em ir até a colônia. Eles não tinham interesse nenhum. Muitos deles até enviavam alguns dos seus empregados, alguns dos seus, digamos assim, servos, para poder ir até as terras no Brasil, para poder iniciar atividades econômicas.
né? Só que havia várias dificuldades, tinham que encarar os índios, né, as distâncias, a prioridade. Então, esses donatários, eles fingiam que exploravam as capitanias hereditárias com o olho principal na Índia. Eles queriam comércio com a Índia, eles queriam ter acesso à rede de comércio com a Índia, essa que tornava o indivíduo absurdamente rico. E alguns donatários pensavam em nem sequer receber, como se fosse uma maldição. Mas no momento em que se diz que, uma vez achado pedras preciosas nessas terras, 80% dessas pedras seriam deles, aí alguns se interessavam em ir até a colônia para poder fazer exploração. Mas não teve sucesso, não acharam pedras preciosas no início dessa colonização, ao contrário da Espanha. A Espanha achou, mas porque havia povos que exploravam essas terras, né, os incas, astecas e maias, né, principalmente os astecas e os incas, porque os maias já tinham sumido quando os espanhóis chegaram, né? Os incas e os astecas, eles faziam o refino do ouro, eles mineravam, utilizavam o ouro em adornos, etc. Então a Espanha já teve sorte de encontrar tudo isso já trabalhado. E é claro, aí cometeu aquele genocídio terrível, matando diversos incas, matando diversos astecas, né? O Fernão Cortés, Francisco Pizarro. Mas seria para um outro momento tratarmos desses assuntos. O fato que anos de exploração, desde 1532 até 1549, né, quase, se põe de contas não, mas se fosse de 30 a 50, seria 20 anos, quase 20 anos de exploração e nenhum rendimento, fez com que a coroa portuguesa mudasse a sua estratégia. Mantiveram as capitanias hereditárias, mas centralizaram no chamado governo central, onde Tomé de Souza foi o primeiro governante, e a capital desse governo central foi Salvador. E criou-se então uma estrutura que pudesse garantir para que os donatários que chegassem para explorar as terras, para explorar essas novas terras, pudessem ter algum tipo de garantia de justiça, uma garantia militar contra a agressividade dos indígenas, e também financiamento e pagar impostos também. Eles tinham que pagar para poder receber. E então se criou essa estrutura lá, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças e da tributação à coroa, e o capitão-mor, capitão-mor. Criou-se essa estrutura e também veio a parte religiosa um pouco depois, né, uns 2 anos depois, chegou os jesuítas fundando o primeiro colégio jesuítico, que foi no Espírito Santo, né, no estado do Espírito Santo. Mas não para por aí, né? 1580, como tratamos, Dom Sebastião, o rei de Portugal, um menino que foi educado para acreditar na invencibilidade de Portugal, porque Portugal era o reino mais rico que se tinha na Europa, mas já não estava em tanta ascensão como antes, porque quem estava iniciando a sua ascensão era a Espanha. A Espanha tinha descoberto ouro, Portugal não, mas a riqueza de Portugal ainda era muito maior, né? O exército português, a capacidade da marinha portuguesa era a principal da Europa, muito mais do que a da Espanha, mas já era evidente que a Espanha iria ultrapassar Portugal. E aí Dom Sebastião, com toda essa educação, ele foi reprimir uma guerra já aos 19 anos, uma revolta contra os portugueses na África, e lá ele desapareceu. Provavelmente morreu. Criando o mito da volta de Dom Sebastião.
de que quando Dom Sebastião voltasse, iria restaurar a grandeza e a glória de Portugal. Esse mito aconteceu porque Dom Sebastião, quando ele desapareceu, ele deixou o tio dele, que era Dom Henrique. O tio dele, que não era primogênito, assumiu o reino, mas já era um homem idoso, já tinha 50 e poucos anos. Idoso, naquela época, 50 e poucos anos, era idoso já, né? Quase 60 anos já tá. Mas alguns anos depois morreu, não deixou herdeiro, e aí começou uma crise sucessória, tal como aconteceu lá entre a dona Leonora e Dom João, lá em 1385. Só que, em vez de encarar os espanhóis desta vez, a elite portuguesa resolveu se entregar aos espanhóis, né? Aceitou a administração espanhola em Portugal. E de 1580 até 1640, a Espanha controlou Portugal. Controlou, tanto é que foi um desastre absoluto, porque Portugal perdeu as colônias que tinha no Oriente Médio, perdeu parte das colônias que tinha na África, perdeu o Nordeste brasileiro para os holandeses. Foi uma coisa terrível. A Espanha, ela tornou-se dona de toda a marinha portuguesa. Pegou essa marinha portuguesa que estava espalhada por vários postos de domínio português e levou para tentar invadir a Inglaterra na Invencível Armada, que foi derrotada pelos ingleses. Desarticulou o sistema financeiro de Portugal, destruiu Portugal, acabou. E no momento que Portugal percebeu que as suas finanças tinham acabado, as suas forças militares estavam nulas, totalmente destruídas, todas as suas conquistas acabadas, tudo isso já tinha sido destruído, isso depois já em 1640, com a ajuda dos ingleses, os eternos aliados de Portugal, né, que tinha se aliado lá no início. Com a ajuda dos ingleses conseguiram se libertar dos espanhóis. Em 1640, os portugueses se tornam independentes, a segunda independência de Portugal. Mas enquanto os portugueses estavam sob o jugo espanhol, os espanhóis dividiram o Brasil em 2 estados. Aqui o estado do Maranhão, com a capital em São Luís, e o estado do Brasil, com a capital em Salvador, acreditando os espanhóis de que haveria uma melhor administração com a divisão desses 2 estados. E logo em seguida, claro, bem depois, com os portugueses já libertos, eles criaram a Companhia Geral de Comércio do Brasil. Depois eles unificaram, né, acabaram com esses 2 estados. E a Companhia de Comércio do Maranhão. Os portugueses perceberam que dividir as atividades econômicas era melhor, sim, para poder controlar. Mas o estado em si, não. Foi reunificado o estado. E só para finalizar aqui a nossa conversa, os povoados que se tornavam vilas, que eram elevados para vilas, sendo o primeiro deles, como já tratamos aqui, foi, São Vicente, o primeiro que passou por essa transformação de povoado para vila. Eles tinham a criação da estrutura que até hoje é importantíssima, que é a Câmara Municipal. Naquele momento, a Câmara Municipal ele fazia o intermédio entre os interesses locais da população local, considerando que a população local não eram índios e nem escravos, eram os homens brancos livres que tinham algumas pequenas posses, né, pequenas terras, ou eram profissionais liberais. Os interesses destes com as diretrizes determinadas pela coroa portuguesa. Então havia a Câmara Municipal, uma estrutura importantíssima para explicarmos o Brasil posterior. Para finalizar aqui,
a configuração das capitanias hereditárias, como aqui bem dito, né? Como eu falei, a de São Vicente, ela foi dividida, aqui ó, dividida no meio pela de Santo Amaro. Santo Amaro é um bairro de São Paulo, né? Já foi até cidade, mas tornou-se bairro de São Paulo, né? Tem o trem Estação Santo Amaro, né, que vai até o centro, né, interligação com o metrô. E São Vicente, novamente aqui depois, né, São Vicente, o primeiro quinhão, né, o donatário era o Martins. Que legal, fica até a marca aqui, olha só. Mas estão todas elas aqui, as capitanias hereditárias, né? É claro que muitas vezes pergunta-se na história, para quem não lê a história, como é que saiu disto e se chegou a isto com o processo. Como falamos, a União Ibérica de 1580 até 1640 foi um desastre para o poderio Portugal no mundo. De Portugal no mundo, foi um desastre. Foi terrível para Portugal, desarticulou o país, né? Portugal nunca conseguiu figurar entre os principais países do mundo, sendo que antes da União Ibérica era um dos principais países do mundo, era o país mais avançado da Europa. A partir de 1640 nunca mais vai conseguir essa façanha, né? Foi muito ruim para Portugal, mas foi bom para o Brasil, porque deixou de ter importância a linha do Tratado de Tordesilhas, porque Portugal e Espanha eram o mesmo, até 1640 o mesmo, e muito das atividades econômicas, principalmente criação de gado e até mesmo extrativismo, começou a entrar para dentro do território brasileiro, pelos rios, como o Rio Amazonas, né, os afluentes aqui mais ou menos, como também outras partes, aqui tem o São Francisco, né, mas diversas outras, aqui pelo Uruguai, na Bacia do Prata, começaram a entrar para cá. Então começou a haver a interiorização do Estado brasileiro durante a União Ibérica. Então foi ruim para Portugal, mas para o futuro do Brasil, né, começa a ter a expansão desse território, né, sendo que os últimos conquistas territoriais vão ser já no século XX, quando se fala aqui do Acre, né, José Plácido de Castro, e diversas outras pequenas conquistas, né? Mas isso é para os próximos áudios resumos. Enfim, temos aqui as fontes usadas, o livro do Fabiano Távora, o organizador, o capítulo escrito pelo Rodrigo Goiena Soares, História do Brasil 1, O Tempo das Monarquias. Temos o famoso leitura obrigatória para o CACD, como dizem ali, o Boris Fausto, História do Brasil. Boris Fausto faleceu neste ano, que Deus o tenha, já bem idoso, né? Sua contribuição para o nosso país foi fenomenal. E aqui, neste link, aberto a todos, né? Lembrando que esses slides está aberto, acessível a todos. Temos o link de um documentário com o próprio Boris Fausto tratando de história do Brasil, da sua concepção, dos seus estudos, das suas pesquisas e como que ele chegou a algumas dessas conclusões. Muito obrigado e até o próximo áudio resumo.